E se eu te contar que as principais tendências da arquitetura não nascem na arquitetura, e sim na moda? Meu nome é Júlia Sartori, arquiteta da JGS, e esse é o quarto episódio da série Onde Nasce o Design, onde vamos falar sobre a interseção da arquitetura e moda e como as tendências nascem. Moda, arquitetura, artes e design fazem parte do mesmo ecossistema criativo, então todas respondem juntos aos mesmos estímulos no mundo, sejam socioeconômicos, políticos, de comportamento, o que a sociedade está buscando, enfim. Então tudo isso vai refletir em todas essas áreas, não são disciplinas isoladas, tudo anda junto, por mais que no dia a dia a gente não perceba de forma tão clara. Acredito que em Milão é onde nessa semana isso fica muito explícito, porque as próprias marcas de moda não estão ali só criando móveis e objetos, elas fazem instalações de arte, de design e prédios históricos, onde literalmente junta tudo isso para mostrar para o mundo o comportamento que a nossa sociedade está refletindo nesse momento. Então, como essas marcas se expressam na Semana de Design de Milão? Eu vou trazer alguns exemplos de formas bem diferentes para ilustrar e exemplificar. Algumas são bem literais no lançamento de mobiliários. Então, por exemplo, a Fendi Casa usa o Palazzo della Scala para lançar as suas coleções, que tem todo um storytelling daquele ano, mas é literalmente o lançamento da sua coleção casa. Já algumas marcas trazem um lado muito mais experiência. Por exemplo, a Prada, acho a mais conceitual, porque ela não lança nada de objetos, de decoração ou mobiliários. Ela traz o Prada Frames, que são conversas, palestras bem restritas, abre normalmente uma semana antes para inscrições e as vagas são bem limitadas, então fica a dica também de se inscrever logo que abre. Super culturais, debatendo temas atuais da nossa sociedade, muito sobre esses comportamentos que vão ditar a moda e o design, então tudo está conectado, mas não diretamente lançando um produto. Já a Gucci, ano passado, por exemplo, trouxe o Bamboo Encounters, que contou desde o pós-guerra, quando não tinha mais matéria-prima, eles começaram a usar o bambu como alça de bolsa. Então, olha as conexões e todo esse tom cultural e histórico de como, literalmente, os movimentos políticos, socioeconômicos no mundo influenciam a moda e arquitetura e design, assim por diante, de uma forma explícita, realmente direta. Então, eles contaram toda essa história e fazendo releituras com designers de todo mundo de objetos reproduzidos em bambu. Então, cada uma da sua forma traz o seu universo de marca, sua experiência de marca, num tom muito de história e de comportamento. A Louis Vuitton já tem a linha realmente de objetos nômades, que eles lançam todo ano, daí tem toda a coleção de móveis mesmo. A Hermès sempre traz um tom bem conceitual, que apesar de eles lançarem linhas de casa, eles sempre fazem numa instalação de um palácio histórico super legal, brincando muito com textura, luzes, fazem algo bem grandioso mesmo. A Loewe, ano passado, também trouxe a coleção de bules de chá, então eles convidaram 30 artesãos de todo mundo para recriar o que seria um bule de chá de forma super leve, com cerâmica. Então, cada marca dentro do universo traz o seu viés, o seu ponto de vista para inserir o consumidor naquele universo de marca. Existe uma diferença gritante entre tendências e modismo. A tendência ela tem um embasamento forte de comportamento de sociedade, é algo que perdura, é progressivo e a gente vê esses mesmos elementos na moda, na arquitetura, no design e assim por diante. Já o modismo é algo muito efêmero, não tem muito embasamento. Nessa época de redes sociais acaba dando um boom muito rápido, mas da mesma forma que ele dá um boom, ele decai muito rápido porque ele não tem um conceito forte por trás. Ele é apenas um modismo. Então, como uma tendência nasce e se dissemina? Existe uma elite criativa de ponto de origem, de designers, artistas, que lançam essas tendências de forma ainda muito conceitual e não vendável em semanas de design, de moda. Depois, existem os early adopters, que
pegam essas tendências de forma mais precoce. Então, diretores criativos, stylists, arquitetos, enfim, que conseguem sentir, começam a incrementar, a implementar essas tendências. Depois, as marcas premium começam a tornar aquilo mais vendável e mais comercial, adaptam para isso, para abranger mais o mercado. E após, começa a entrar na saturação, quando as marcas mais fast fashion, low cost, pegam aquele conceito e industrializam, colocam aquilo em massa. Aquilo vai gerando uma saturação de mercado de forma que vira comum, perde o desejo e vira o fim do ciclo da tendência para o modismo. Falando dessa forma resumida, parece que tudo é muito rápido, mas isso são muitos anos, uma década ou mais, todo esse movimento de mercado por todas essas camadas. Para exemplificar, o painel ripado acho que é um exemplo maravilhoso. Porque ele começou há muitos anos, década de 60, tem painéis ripados lindos, até redondos, que é algo que voltou muito, né? As formas arredondadas, enfim. Então isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Tudo volta, tudo é cíclico. Na moda, na arquitetura, as coisas voltam de uma forma diferente, com outra leitura, reinventadas em outros materiais, mas mantendo o conceito. Então o ripado é um bom exemplo disso, porque ele teve todo esse ciclo, percorreu essa massificação, chegou a ficar muito datado e lugar comum e até um pouco brega, quando utilizado também nos materiais errados, que desvalorizam o elemento em si. Ele continua aí de formas um pouco diferentes em outros materiais, mais frisados, mais brutos, a gente segue vendo ele inclusive na feira de outras formas. Então o elemento, o conceito da tendência forte, com embasamento, ele não se perde, ele não vira modismo. O que vira modismo é a forma que a indústria muitas vezes massifica e desvaloriza o elemento. Então, tendência não é modismo e as tendências são atemporais. Elas estão sempre se reinventando, porque tudo é cíclico. Por isso, a Milan Design Week não é apenas sobre ver móveis ou espaços. É aprender a ler comportamento. Porque quando a gente consegue entender o que tem por trás dessas instalações, a gente começa a antecipar o que vai chegar antes mesmo de estar óbvio.